Acho que a gente pode iniciar umas 10h05, 10h10. O que que vocês acham? Sim, eu acho adequado. É bom deixar aí alguns minutinhos a mais. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade para entrar, então realmente sem problemas. Quando for o momento adequado, eu jogo lá para o YouTube. Perfeito. Bom dia a todos. Vamos dar mais alguns instantes para as outras pessoas que estão ainda entrando acessar a sala do Zoom e logo em sequência vamos dar início. Bom dia a todos. Daqui a uns minutinhos a gente vai dar início à primeira palestra do segundo ciclo. Aguardem só mais um minutinho.
Pessoal, vamos iniciar. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Pereira, eu sou graduando em Relações Internacionais pela Univale, diretor de Pesquisa e Extensão da FENERE e editor-chefe da revista FENERE. É com enorme satisfação que mediarei o debate desta manhã, que dá início ao segundo ciclo de palestra da revista FENERE. Estarmos novamente reunidos neste espaço é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista. Agradecemos a todos que foram instrumentais para o sucesso dessa iniciativa. Nesta segunda edição, o ciclo de palestras terá como foco as possibilidades de atuação dos profissionais de relações internacionais e trará debatedores com experiência em organizações públicas, privadas e do terceiro setor. As palestras abordarão temas relacionados à promoção comercial, comércio internacional, diplomacia pública, diplomacia corporativa, paradiplomacia, atração de investimentos e atuação nas organizações internacionais não governamentais. Comunicamos que em breve será publicado o primeiro número da revista FENERE, resultado das notas técnicas 12 das palestrantes que estiveram conosco no primeiro ciclo de palestras da revista FENERE. Só um minutinho. Todas as palestras estão disponíveis no canal da FENERE no YouTube. Trabalhos acadêmicos podem ser submetidos a qualquer tempo para apreciação do nosso corpo editorial científico através do e-mail revista@fenere.org.br para a composição das próximas edições do periódico. É também com imensa satisfação que agradeço a participação dos nossos ilustres debatedores, que apesar dos tempos difíceis e dos inúmeros afazeres com que se ocupam, atenderam prontamente o nosso convite. Nesse sentido, a nossa primeira palestrante é a senhora Mariana Bahia, é administradora com ênfase em relações públicas, pós-graduada em Marketing e Comércio Exterior. Ela possui experiência em gestão de projetos em entidades do terceiro setor e Copa do Mundo Brasil FIFA 2014. Conselheira do Conselho Internacional Acminas, atuação em negociações internacionais, trabalhando em cases em todos os continentes. O nosso segundo palestrante é o Sr. Leonardo Ananda Gomes, que possui graduação em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em Direito Internacional pela Faculdade Milton Campos e especialista em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra, a ESG. Além disso, foi nomeado cônsul-geral honorário da República da Índia no Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores da Câmara de Comércio Índia-Brasil Índia-Brasil e atua como diretor-presidente da instituição. É também membro do conselho fundador do Ramakrishna Vedanta Center, em Belo Horizonte, e diretor social da Associação Amigos da Índia. Só um minutinho. Diretor social da Associação Amigos da Índia. Possui longa trajetória de experiência na promoção da relação Índia-Brasil na esfera empresarial, institucional e cultural, tendo realizado mais de 40 viagens ao país asiático. Com forte atuação no desenvolvimento dessa relação bilateral, liderou e contribuiu para o sucesso de diversos projetos entre os dois países, incluindo a organização de mais de 30 delegações oficiais e empresariais de brasileiros na Índia. Os palestrantes irão proferir uma fala inicial e depois iremos partir para as perguntas do público. Lembrando que os espectadores podem formular suas perguntas a qualquer momento durante a palestra. As perguntas serão moderadas pela nossa organização e direcionadas aos palestrantes por mim. Pedimos que, além da pergunta, encaminhem por chat seu nome, sobrenome, cidade e instituição de ensino ou de empresas a qual esteja vinculado. Após essa fala inicial, cedo a palavra à senhora Mariana Bahia, que irá proferir sua exposição. Obrigada pelo convite, Daniel. É sempre um prazer poder falar do que a gente faz no dia a dia, né? Falar de câmara é algo extremamente prazeroso para mim.
estou nesse mundo há muitos anos, então é sempre uma boa oportunidade a gente reviver o que a gente faz. Fazer isso dividindo o palco com o Léo é sempre um prazer, a gente faz isso com frequência, e nada melhor do que ter parceiros competentes para dividir algumas tarefas conosco, né? Então, estar aqui com o Léo ainda é mais prazeroso. Eu vou compartilhar minha tela com uma apresentação que eu fiz. E para a gente poder ir falando um pouco. Daniel, eu peço que você cuide do meu tempo, porque normalmente eu falo demais, tá? Tranquilo, sem problema. A gente vai falar um pouco sobre a Câmara Internacional. Foi pedido que a gente, tanto eu como o Léo, a gente contasse um pouco do que é a experiência de Câmara e o papel da Câmara no mercado, né? E eu acredito que nós dois que vivenciamos isso no dia a dia, a gente entende o valor que uma Câmara de Comércio tem para poder ajudar os países a se relacionarem de uma maneira mais fácil, né? A Câmara Internacional, quando ela foi constituída, ela nasceu para ser uma Câmara que tivesse vários parceiros e não concorrentes, né? A gente vê todo tipo de atuação de algumas câmaras no mercado e a gente tinha o interesse de fazer com que a gente, dentro do mesmo espaço, dentro da mesma estrutura, a gente pudesse entregar para os nossos clientes alguns serviços muito parecidos, para que eles não tivessem que bater em várias portas, né? Então, explicando um pouco de como é que isso funciona, a gente tem algumas câmaras que são parceiras e tem algumas câmaras que são da nossa gestão, tá? Então, o propósito da Câmara Internacional de Negócios é ser uma entidade sem fins lucrativos, que atua a nível local, nacional e internacional, porque a gente quer promover o desenvolvimento de negócios no Brasil e no exterior. Qual que é o nosso objetivo e quais são as funções das câmaras, né? É promover a internacionalização de negócios. A gente entende que internacionalização é você colocar um pé fora do Brasil, né? Somos um pouco mais simplistas nesse sentido do que a própria questão acadêmica de que é necessário estar presente naquele mercado. A gente entende como internacionalização o primeiro passo que você dê fora do seu país para poder fazer negócios, né? Acessar novos mercados para produtos ou serviços. Então, a gente atende empresas tanto que buscam comprar novos produtos ou vender novos produtos, como serviços, né? Muitas vezes fica difícil da gente entender que a internacionalização para serviços ela pode ser feita da mesma maneira que produto, mas o processo é o mesmo, o caminho é o mesmo e dá para ser feito. O objetivo é facilitar acordos e parcerias internacionais. Então, isso tanto para empresas brasileiras como para empresas internacionais. Algumas possibilidades de acordos, eles vão ser feitos entre governos, eles vão ser feitos entre academias, e a grande maioria das parcerias internacionais tem o objetivo de fomentar o comércio, né? Então, a gente faz este papel para poder ajudar as empresas e as entidades. E desenvolver novas oportunidades decorrentes do mercado internacional. A gente entende que estar dentro do Brasil é uma grande oportunidade. Muitas empresas que a gente trabalha, falam com a gente, eu não cheguei nem no Brasil inteiro e eu não posso pensar no mercado internacional. Tem empresas que é melhor a gente já pensar no mercado internacional, que vai ter mais aderência do que alguns lugares com o Brasil, tá? Esses são todos os nossos escritórios. Então, estamos no Brasil, tanto aqui em Belo Horizonte como em São Paulo. A gente tem 2 escritórios de atuação nossa. E a gente tem escritórios em todos esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo, que são nossos escritórios de representação. Alguns escritórios têm atuação nossa direta, outros são pessoas que nos representam de acordo com a demanda quando a gente apresenta. Tem mercados que são muito pequenos, então não tem uma necessidade muito grande da gente ter uma pessoa nossa exclusiva para isso. Tem outros mercados, não. Então, por exemplo, China, a gente tem um expatriado nosso que mora lá, brasileiro, já está lá há 5 anos, e trabalha exclusivamente para a Câmara, cuida do nosso escritório lá. A gente agora tem um escritório em Xangai e em Hong Kong. Esses são os nossos escritórios no Brasil. E os nossos serviços, né? Para falar sobre mercado internacional, muitas empresas têm que partir muito da parte mais básica que existe, que são os estudos de mercado. Algumas empresas são grandes, mas elas ainda não têm conhecimento de mundo suficiente para saber para onde que eles têm que ir.
Então, a primeira fase do nosso trabalho, se a gente parar para pensar, seria um cliente que passasse por todas essas etapas, tá? Então, a primeira fase do nosso trabalho é um estudo de mercado. A gente vai descobrir para onde aquela empresa tem que ir, seja para comprar ou para vender. É muito comum a gente achar que a gente só dá para comprar da China porque os valores são menores e tudo mais. Não necessariamente, né? Vocês vão ver na hora que o Léo falar que a parte de saúde da Índia é fortíssima. Então, na hora que a gente vai falar em comprar produtos farmacêuticos e de saúde, a Índia ainda é um mercado fortíssimo, né? Não necessariamente a gente vai ficar preso à China. E acessar o mercado, saber para onde ir, muitas vezes as pessoas sabem em linhas gerais. Então, o primeiro pensamento, por exemplo, de quem é um produtor de café é vender café para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo, né? E quando a gente vai olhar e a gente orienta, é justamente o contrário. Deixe os Estados Unidos para quando você já tiver entrado em outros mercados e aprendido o suficiente em outros mercados antes de entrar no mercado mais difícil de atuar, que é os Estados Unidos. Então, esse estudo que a gente faz, ele direciona as empresas para ter uma melhor assertividade nas escolhas que ela faz para acessar o mercado internacional. As missões empresariais são missões que podem ser feitas tanto em grupo como individuais. A gente prefere fazer as individuais, porque as nossas questões são muito comerciais. Então, o ideal nosso é que cada cliente nosso esteja com uma agenda individual. Então, por mais que, por exemplo, a gente faça missões para a Colômbia todos os anos, de 3 a 4 missões por ano, a gente leva 5 empresas em cada um, né? E cada empresa dessa tem uma agenda comercial exclusiva para ela, porque é uma missão extremamente comercial. Então, ele sai daqui, ele já sabe com quem que ele vai falar, com quem que ele vai conversar, o que que aquela empresa tem interesse na sua empresa, tá? Existem outras missões empresariais que a gente faz com grupos maiores, que aí depende do mercado que a gente trabalhar. Então, por exemplo, Feira de Cantão na China, né? Então, normal, a gente leva a maior feira do mundo, então a gente leva um grupo grande. Chega lá, a gente coloca esse grupo dividido por regiões da feira, com tradutores para poder acompanhar. Então, são missões empresariais mais robustas, com muito mais gente, né? Mas que a atuação ela não é tão individual como acontece nas missões que eu comentei da Colômbia. Prospecções de compradores e clientes. Então, a gente prospecta no mercado quem pode comprar o seu produto, né? Quem que é um possível cliente para você. A gente entrega essa prospecção para os nossos clientes, a gente tira provavelmente do meio do caminho um intermediário que possa fazer isso. Então, normalmente as nossas reuniões vão ser entre quem quer vender e quem quer comprar diretamente, tá? Não tem intermediário, a gente indica as empresas, inclusive, para abrirem as próprias tradings ou o próprio radar dentro do seu CNPJ, para se transformar em uma trade, para que eles mesmos possam fazer e diminuir o processo dessa negociação, né? A prospecção de fornecedores, a gente vai para o mercado e descobre aonde aquele tipo de produto é melhor para a gente buscar. Então, dependendo do tipo de produto que a empresa quiser, a gente vai indicar qual país é melhor para aquilo ser feito, e a mesma coisa, a gente entrega uma lista de fornecedores e ajuda nessa negociação, tá? A pesquisa de idoneidade para aquelas empresas que estão com alguma dificuldade ou estão inseguras de fazer uma operação. Então, muita gente tem esse relacionamento mais com a China, né? A gente dificilmente faz uma pesquisa de idoneidade para outros países. Eu vou fazer uma compra grande e estou inseguro sobre essa empresa chinesa. Então, a gente faz uma pesquisa de idoneidade com uma certificadora internacional, ela entrega para a gente um relatório, que seria um SP-Serasa internacional daquela empresa, a gente sabe se a empresa existe, se o nome em inglês é o mesmo que está em mandarim, se aquela empresa já teve problemas com outras empresas internacionalmente, se ela entrega direitinho, já tem reclamações e tudo mais. As feiras internacionais, todas as câmaras devem participar de feiras internacionais, seja para a gente prospectar clientes nossos, seja para a gente acompanhar. As feiras são normalmente onde a gente vê o que tem de novidade no mundo, né? Análise de expansão de mercados, que é o que a gente estava falando sobre entrada de novos mercados, sai muito dentro dos estudos, então para onde que a gente vai, tá? Intermediação de negócios. Intermediação de negócios é a parte mais prática que a gente faz. Então, por exemplo, ontem um cliente ligou para a gente e falou, olha, eu já tenho fornecedor na China,
eu preciso de ajuda para negociar com ele. Então, a gente entra em contato com esse cliente, a gente ajuda todo na negociação, a gente traz escritório de advocacia, se for interessante para as duas partes, a gente indica normalmente, né? E ao final dessa intermediação, existe a possibilidade do cliente fechar ou não o negócio. E é muito comum também, o cliente já iniciou a tratativa, teve algum problema nesse meio do caminho e nos aciona para que a gente ajude a solucionar, né? Eu fiz um pedido de um produto, já paguei, o produto não chega, tem 60 dias. Então, a gente entra para poder ajudar nesse processo, né? E aí é suporte mesmo, é ajudar a falar na língua do local, é negociar como Câmara de Comércio, mas a gente não pode agir como polícia, né? Então, por isso que a gente sempre indica que tenham contratos envolvidos na intermediação. Internacional. É uma maneira de você ter certeza sobre a seriedade das câmaras, que elas sejam reconhecidas tanto pelo Brasil como pelo governo de origem. A gente não trabalha com câmaras que não tenham esse reconhecimento. Porque abrir uma câmara, qualquer pessoa pode abrir. E fazer dela uma consultoria para interesse pessoal é muito comum. Então, a gente tem uma série de regras para que as câmaras que trabalhem conosco sejam câmaras realmente sérias e envolvidas com o propósito de fazer comércio bilateral, tá? Nós somos entidades privadas sem fins lucrativos. Todo mundo pergunta o que é o sem fins lucrativos, então, se a gente trabalha gratuitamente, não é esse o caso. Entidades privadas sem fins lucrativos quer dizer que, ao final do nosso ano fiscal, não tem divisão de lucros entre os sócios, né? Entre a diretoria e entre os funcionários. O que existe se existe lucro, ele é revertido na própria entidade. Então, essa é a diferença entre trabalhar gratuitamente e ser sem fins lucrativos. Nós precisamos, obviamente, dar lucro e ser como qualquer outra empresa beneficiária de um sucesso comercial para isso, né? Nós possuímos independência para organizar nossas atuações e tratar estratégias de penetração em diversos mercados. Então, a maneira como a gente vai atuar depende de cada mercado que a gente queira, e a gente não ter vínculo governamental para a gente é um ponto positivo, porque traz essa independência para que a gente possa atuar. E fornece os instrumentos necessários para pequenas e médias empresas terem acesso ao mercado internacional. Muitas vezes as empresas acham que sair do Brasil, acessar mercado internacional é coisa para gente grande, né? E a Câmara de Comércio está aí justamente para ajudar essa empresa que não tem esse suporte interno. Muitas das ações que a gente faz é como se a gente terceirizasse o departamento de comércio exterior da empresa para a gente, né? E isso faz com que a empresa consiga ter acesso ao mercado internacional. Você tem que montar uma superestrutura interna de algo que ela ainda não sabe o que fazer, né? Então, por exemplo, tem empresa, voltando ao produtor de café, por exemplo, ele sabe vender café, ele sabe produzir café, vender café no Brasil, ele tem uma cooperativa que apoia. Vender café para os Estados Unidos é outro negócio. Será que ele sabe fazer isso? Será que tem como alguém ajudar? É por isso que a gente entra. Por que a gente fala da importância da internacionalização? Por que a gente considera que as empresas têm que olhar para o mercado internacional com uma maneira com menos misticismo, né? Então, a gente acha que o acesso ao mercado a internacionalização traz mais acesso a novos mercados, tanto para produtos como para serviços, né? Uma maior vantagem competitiva para a empresa, então faz com que a empresa tenha uma tranquilidade maior de que ela está agindo da melhor maneira. Então, talvez ela possa buscar um fornecedor que vai ficar mais barato do que o fornecedor que ela tenha, ela consegue uma negociação melhor com aquele que ela já tem, porque ela tem outro valor, né? Ela entende o que tem de maior novidade no mundo para o negócio dela, né? Garante a venda de produtos e serviços quando o mercado interno está em crise. Eu acho que nós somos de uma geração que tem trabalhado, eu sou de uma geração que eu trabalho há muitos anos escutando que o Brasil de 10 em 10 anos está em crise. Eu acho que a minha equipe que trabalha comigo mais nova hoje escuta isso nos últimos 10 anos, é uma crise atrás da outra, né? Então, não dá para a gente depender sempre de um mercado que é muito volátil. O fato da gente trabalhar com o mercado internacional faz com que você tenha uma segunda oportunidade de geração de recurso, e não necessariamente somente mercado interno.
Ampliação do valor da marca através de presença internacional. A gente tem cliente nosso que nos procurou, que ele tinha 1 ano para entrar em outro mercado, porque ele ele queria ser vendido, e isso era uma exigência da empresa que estava comprando, né? Aumento da credibilidade da empresa no mercado nacional e internacional. Quanto mais mercados você está, mais reconhecido você é, né? Então, isso traz mais credibilidade. E, claro, traz bagagem. A empresa que atua em diferentes mercados, ela aprende muito, ela ensina muito depois disso, né? E a diversificação de fontes de receita. Ter a possibilidade de não depender 100% do mercado interno é o que a gente estava falando mais cedo, né? É a garantia de fazer com que você tenha um novo negócio dentro do seu. Então, se você vender para outro país, por exemplo, você vende para cá e vende para a Argentina, e a Argentina está com problema, você ainda garante aqui. Se aqui está com problema, você ainda tem a Argentina. Então, é sempre bom a gente diversificar as fontes de receita. As formas de internacionalização que a gente considera, e eu falo aqui como a gente considera porque ele é um pouco fora do que a gente aprende na academia, tá? A gente é mais simplista e voltado para a área comercial aqui. Então, a exportação e importação, que são as 2 coisas que todo mundo já sabe. As parcerias, então, existem empresas que podem fazer joint ventures com empresas internacionais para poder operar fora. E a abertura da empresa, onde efetivamente a empresa vai se instalar em outro mercado. As etapas que antecedem o processo de exportação, então, é o que a gente normalmente indica para os nossos clientes, esse passo a passo é muito simples, na hora que a gente coloca no papel, e na hora que a gente vai executar, pode ser bem complexo, tá? Então, identificar o mercado para o seu produto ou serviço, analisar o mercado definido, concorrências, aspectos tributários, porque você pode estar com um mercado lindo, tem tudo a ver com o seu produto, e na hora que você vai ver tributariamente, aquele país tem algum tipo de resistência para a entrada do seu produto. Então, todo o seu trabalho foi feito em vão, né? Mapear possíveis clientes, entrar em contatos e fazer as negociações. Quando a gente fala que são 4 passos, pode parecer que é tudo muito tranquilo, mas isso pode ter empresas que acontecem de uma maneira muito simples, depende do que a gente está falando, né? De 30 dias, 60 dias a gente começar uma negociação efetiva, e tem empresas que vão começar a fazer uma primeira operação com mais de 1 ano. Porque aí, por exemplo, você precisa fazer a licença daquele produto, registro de marca, né? Quando a gente começou a trabalhar para a Forno de Minas, a Forno precisava, a primeira missão que a Forno fez para a Argentina foi para entender o mercado, como entrar no mercado. E eles levaram 9 meses para abrir uma empresa na Argentina, para depois registrar o produto em nome dessa empresa. Então, como eles precisavam de atuação em 1 ano, a gente começou a trabalhar Colômbia em paralelo. Enquanto a empresa era aberta na Argentina e fazia o registro de marca, o registro do produto lá, a gente foi para Colômbia e trabalhou Colômbia, que aí não precisava de registro de produto, a gente vendia diretamente daqui do Brasil. Então, cada cliente vai ter uma atuação diferente em cada mercado. As etapas que antecedem o processo de importação, a gente vai identificar o mercado mais adequado para aquela importação, analisar o mercado definido, aspectos tributários, certificados, se para a entrada no Brasil daquele produto ou no país que ele estiver orientando tem alguma necessidade de certificado diferente do que a gente tem aqui, né? Mapear possíveis fornecedores, fazer uma pesquisa de idoneidade, se tiver com alguma dúvida sobre aquela empresa ou se estiver só querendo ter mais tranquilidade mesmo. E, ao final, contatos e negociações. Falando um pouco do comércio exterior do Brasil, só para a gente ter uns números gerais, eu acredito que todos vocês já sabem, os nossos últimos números, né? A nossa exportação, então nós estamos na casa de 205, importações 164, nós estamos com um superávit de 41. Eu sempre falo que eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, né? Depende do que a gente está querendo para a economia do país. A nossa relação com a China é sempre uma balança comercial favorável e é a maior economia do mundo hoje. Então, depende do nosso ponto de vista. Desculpa. Os destinos das nossas exportações. Então, a gente exporta mais para a China, Estados Unidos, Argentina e Países Baixos, né? Até 3 anos atrás, a gente tinha a Venezuela como um dos principais destinos das nossas exportações, por motivos que todo mundo já conhece. A Venezuela caiu consideravelmente no nosso ranking.
e as principais origens das nossas importações: China, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Tá? Os principais produtos exportados, então a gente vê que soja, minério de ferro, óleos brutos de petróleo, açúcar de cana, automóveis de passageiro, provavelmente o número de 2019 vai cair consideravelmente, porque o foco principal é Argentina, e carne de frango congelada. E a gente provavelmente vai ter um aumento na carne de frango congelada e carne bovina também. Os principais produtos importados, então, manufaturados, medicamentos, óleos, combustíveis, peças automotivas, circuito integrado e naftas, que é um produto do próprio petróleo também. Falando um pouco sobre o que tem para frente, né? O que vai ser o mundo pós-Covid. Então, eu acho que quando a gente considera que existia um tipo de mundo antes, todo mundo hoje fala do novo normal, eu me recuso a usar esse termo. Eu acho que no dia a dia as coisas não vão ser tão diferentes mais, mas a maneira de tratar os negócios, ele mudou consideravelmente, né? Então, se antes a gente tinha muita dificuldade de empresas que aceitavam fazer negociações todas online, que era necessário que tivesse uma pessoa presente, agora o mundo está mais aberto para isso, né? A gente fez, inclusive, missões totalmente online agora. Então, a gente fez uma agenda inteira para uma empresa que ela fez tudo online sem sair do Brasil e o lado de lá recebeu super bem. Então, algumas tratativas e como fazer negócios, eu acho que a gente acaba evoluindo de acordo com os momentos que a gente vive, né? A relação de dependência do Brasil e da China pode nos trazer questões bem complicadas de serem resolvidas, e isso tem muito a ver, por exemplo, com a eleição dos Estados Unidos. Então, a questão nossa de tecnologia, né? O relacionamento do Brasil com a Huawei, né? Ele pode ter muita alteração no nosso dia a dia a partir de agora. Então, o Brasil tem até o ano que vem para decidir se vai continuar usando equipamentos da Huawei, que os Estados Unidos se coloca contra, né? Então, essa posição pode ser muito complexa para a gente, porque se a gente ficar do lado dos Estados Unidos e for contra, com toda certeza teremos retaliações, e a China é nosso principal parceiro econômico, né? É o principal comprador das nossas commodities, que é o que a gente exporta, né? E as eleições dos Estados Unidos movimentam o mundo todo mundo já sabe, em especial vai movimentar a gente, porque a gente tem um governo hoje muito voltado para o viés dos Estados Unidos, né? Mas totalmente dependente da China. Então, esses são os nossos próximos passos, e eu estou à disposição, caso alguém tenha dúvidas, estou aqui para tirar. É isso. Obrigada, Daniel. Perfeito. Eu agradeço a senhora Mariana Bahia pela exposição. Passo a palavra agora ao nosso segundo palestrante, o senhor Leonardo Ananda Gomes. Vamos lá, bom dia a todos. Namastê, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente aí a FENER e a revista. Acompanhei aí nas redes sociais o ciclo de palestras que vocês estão organizando e está assim, altíssimo nível. Parabéns. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais aí para capacitar, otimizar, né, a formação dos profissionais, dos futuros profissionais de relações internacionais e, por que não, dos profissionais aí recém-saídos das universidades. Queria reforçar o que a Mariana Bahia disse no início da fala dela. É uma grande amiga, uma grande parceira, né? Enfrentamos aí vários obstáculos nessa internacionalização do Brasil. Compartilho da opinião dela de que o papel das câmaras de comércio são essenciais para essa internacionalização. Bem bacana vocês terem nos colocado aí no mesmo painel, porque eu acho que é complementar, né, o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou ser um pouquinho mais específico sobre a relação Índia-Brasil e como que a Câmara de Comércio Índia-Brasil,
né, que eu fiz parte da diretoria que a fundou, estou nela há 17 anos, contribuiu para essa relação, e eu acho que isso vai complementar o que a Mariana colocou. Ela tem uma experiência muito grande com câmaras de comércio, e mais do que isso, vem adquirindo grandes experiências em mercados diversos. E vale ressaltar que a Câmara de Comércio Índia Brasil também faz parte da Câmara Internacional. Nós somos aí parceiros aí já de longa data. Então, vamos lá. Pedi para a minha equipe preparar um material específico para que a gente falasse da importância das câmaras de comércio bilaterais. E claro que os exemplos que eu vou dar aqui são exemplos da relação Índia-Brasil, para a gente poder ilustrar essa importância, né? Então, nós vamos falar aqui também das potencialidades e obstáculos da relação bilateral entre esses dois países. Eu acho que o meu documento está em PDF, aí vou demorar um pouquinho para poder passar. Primeiro, eu queria ressaltar aqui o nosso novo slogan, que eu acho que é muito importante e vai de encontro com o que a Mariana Bahia falou. As câmaras de comércio, elas precisam ser objetivas, elas precisam, de fato, serem voltadas, focadas na realização de negócios. É muito importante promover eventos, disseminar conteúdo, disseminar informações, mas eu acho que o grande diferencial da Câmara de Comércio, eu acho que quando uma empresa procura uma Câmara de Comércio para fazer negócios, ela espera que a Câmara de Comércio, de fato, auxilie e viabilize aqueles negócios. Então, foi bem interessante esse slogan, que depois de 16 anos de atuação da Câmara, ele foi criado. Não foi um slogan criado por mim, quem criou esse slogan foi o Adriano, que trabalha na Câmara de Comércio conosco, ou seja, é muito legal porque depois que ele ganhou um pouquinho de experiência, depois que ele viu, visualizou, vivenciou o nosso trabalho, ele criou esse slogan. Ou seja, né, nós estudamos as soluções e provemos realidades, negócios reais para os nossos associados. É esse o objetivo da Câmara de Comércio Índia Brasil, e, na minha opinião, acredito que deve ser de todas as câmaras de comércio bilaterais. Então, vamos lá. Para poder falar da importância de uma Câmara de Comércio, a gente precisa, primeiro, identificar quais são os principais obstáculos de uma relação bilateral. E aqui nesse slide, nós colocamos os principais obstáculos da relação bilateral entre Índia e Brasil, para poder ilustrar por que é necessário uma Câmara de Comércio para fomentar a relação entre esses dois países. Primeiro, o primeiro obstáculo é lógico, a Índia é muito longe, né? São 15 mil quilômetros de distância, 8 horas e meia de fuso, não tem, infelizmente, ainda, é uma das nossas grandes batalhas, um voo direto, né? A gente, atualmente, tem boas opções de voo, né? Tem a Emirates, tem a Turkish, você pode ir pela Europa, pode ir pela África do Sul, mas sempre com conexão. E também não tem tantas rotas marítimas, até porque o fluxo de comércio entre Índia e Brasil ainda não é tão intenso como deveria e como tem potencial para ter. Então, não existem rotas marítimas muito bem definidas. Então, esse é o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, divergências culturais. Quando você vai falar de Índia, né? Quando a gente estuda nos livros de história sobre a Índia, sempre o caminho para as Índias. Eram diversos reinados, eram culturas, línguas completamente diferentes. E se tornou um país, uma nação nova. A Índia ficou independente em 1948. Então, para que você consiga lidar com a Índia e com o indiano, é muito importante você conhecer um pouquinho da cultura indiana, da língua, da religião, da história daquele país. Então, é mais um obstáculo. A diferença cultural entre Brasil e Índia é gritante. E isso acaba dificultando também durante os negócios, né? Existem hábitos e costumes na realização de negócios que precisam ser levados em conta, né? Facilitam e auxiliam muito na viabilização de negócios. Idioma.
né? A Índia, ela foi colonizada pela Inglaterra e uma das heranças positivas, na verdade, uma das poucas heranças positivas que a Inglaterra deixou lá, foi a língua inglesa. Então, a Índia está aí pronta para se abrir para o mercado, porque os indianos, a grande maioria deles, falam inglês. Mas, infelizmente, o Brasil não fala inglês ainda. É uma das nossas dificuldades aqui para se internacionalizar. Então, é mais um obstáculo nessa relação. O outro obstáculo é a complexidade da legislação. O ordenamento jurídico brasileiro, vocês sabem, é muito complexo, principalmente o lado fiscal, tributário, leis trabalhistas, né? A gente tem muita dificuldade para explicar para os indianos, né, como funciona aqui o nosso ordenamento jurídico. E o da Índia também não é muito diferente, também é bem complexo, até em virtude da Índia ser uma civilização milenar. Apesar de ser uma nação nova, né, como eu disse, ficou independente em 1948, é uma civilização milenar, e isso acaba tendo consequências no ordenamento jurídico indiano. Então, retomando os principais obstáculos dessa relação. Longa distância, divergências culturais, idiomas diferentes e complexidade da legislação. E isso é agravado, e isso também causa um desconhecimento mútuo entre os dois países, que, na minha opinião, é o resumo dos principais obstáculos e é o principal obstáculo que a gente precisa enfrentar. Os brasileiros não conhecem a Índia. Os indianos não conhecem o Brasil. Eu estou falando de conhecer o yoga, ou de conhecer as músicas indianas, ou de conhecer, né, as técnicas de meditação, que são todas de origem indiana. Estou falando de conhecer a Índia moderna, de conhecer o potencial de negócios da Índia, e saber que a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e tem um mercado consumidor que supera 300 milhões de pessoas. Assim como os indianos não sabem o potencial do Brasil, não sabem que o Brasil é uma potência agrícola, né, que tem uma riqueza mineral muito grande. Ou seja, o desconhecimento é o principal obstáculo. E aí, entra agora os potenciais. Apesar dos obstáculos, existe um potencial enorme nessa relação. E aí, falando um pouquinho da Índia, né, quais são os potenciais da Índia? A Índia tem um acelerado crescimento econômico desde 1991, quando ela se abriu para o mercado externo. Nos últimos 10 anos, a Índia cresceu mais de 7% ao ano. O PIB indiano cresceu mais de 7% ao ano nos últimos 10 anos. Um crescimento sustentável e um crescimento super consolidado nos últimos 10 anos. Agora, com a pandemia, os números não vão ser esses, infelizmente, em 2020, mas a gente espera uma retomada desse crescimento, próximo de 5%, 6% em 2021, depois que a pandemia se encerrar, e a gente espera que ela se encerre aí com as vacinas em janeiro. É importante até frisar que a Índia chegou a crescer mais que a China nos últimos 3 anos. Né? A China, durante muitos anos, é a economia que mais cresceu no mundo. A Índia ultrapassou a China nos últimos 3, 4 anos. A Índia é muito forte nos setores de siderurgia, nos setores de tecnologia da informação, muita gente sabe disso, e no setor farmacêutico, como a Mariana bem disse, a Índia é fortíssima, é a farmácia do mundo. 50% das vacinas do mundo vem da Índia. 50% dos medicamentos genéricos do mundo vem da Índia. A principal quebra de patentes de medicamentos do mundo é em virtude de desenvolvimento indiano. Né? É a 5ª maior economia do mundo, né? Tem uma população numerosa de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e a grande maioria dessa população é jovem. É um país que faz parte dos BRICS, né? Um bloco econômico super importante, né? Que divide aí com a China, Rússia, Índia e Brasil, né? Um dos principais blocos econômicos do mundo hoje, que tem países emergentes aí com forte crescimento, e também faz parte do IBAS. Olha só que tanto, né, vendo as potencialidades da Índia, olha que tanto de oportunidade que tem para o Brasil. Deixa eu puxar aqui, que eu não estou conseguindo descer mais. Acho que vai. Ixi, eu fiz alguma coisa aqui.
Leonardo, nessas setas no topo do documento, talvez seja uma opção mais prática. Não, estou tentando, é porque abriu umas páginas. Acho que agora vai, vamos ver. Não está indo. Leonardo. Oi. Ali do lado do número 5, tem na parte superior do documento, tem 2 setinhas, uma para baixo e uma para cima. Tenta clicar na para baixo para ver se vai. Ah, tá bom. Perfeito. Vai. Ótimo. Fica até mais fácil. Eu agradeço aí. Agora falando um pouquinho das potencialidades do Brasil. A gente conhece, a Mariana até falou um pouquinho do comércio exterior brasileiro, né? A gente ainda é a nona maior economia do mundo, né? Perdemos aí algumas posições. Somos uma potência agrícola e mineral. Olha, a gente está falando que a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou seja, muita gente para poder se alimentar, e sabemos que o Brasil é uma potência agrícola e uma potência mineral. Falamos que a Índia é uma potência siderúrgica e precisa do minério de ferro, precisa do mineral para continuar o crescimento e para continuar sendo uma potência siderúrgica, né? O Brasil tem um grande mercado para o setor farmacêutico e para o setor de tecnologia da informação. O Brasil é o 5º maior mercado farmacêutico do mundo e está em plena expansão, né? Todos os grandes laboratórios brasileiros compram medicamentos, insumos, vacinas da Índia e da China, né? Então, olha o potencial que isso tem. O Brasil também faz parte dos BRICS. O Brasil também é um país aberto para investimentos estrangeiros, né? O Brasil faz parte de um acordo de preferências tarifárias entre Índia e Mercosul, né? O Brasil é o líder aqui do Mercosul, é o líder da América Latina e uma plataforma de entrada para as empresas indianas na América Latina. O Brasil também faz parte do IBAS. Olha só as potencialidades e as forças entre Índia e Brasil, como é que são sinérgicas. Ou seja, apesar daqueles obstáculos que nós apresentamos inicialmente, existem aí excelentes potencialidades que precisam aí ser exploradas. Aqui falando um pouquinho da balança comercial entre Índia e Brasil, né? Em 2003 foi quando foi inaugurada a Câmara de Comércio Índia-Brasil. As trocas comerciais eram 300 milhões de dólares, ou seja, praticamente insignificantes. Depois da abertura da Câmara de Comércio, coincidência ou não, a gente teve uma grande expansão nessas trocas comerciais, tendo um recorde em 2014 de 11 bilhões de dólares em trocas comerciais. Depois a gente teve a crise internacional, principalmente de 2014 a 2018, que houve uma queda nessas trocas e começamos a crescer de novo essas trocas comerciais agora em 2018, 2019. Tínhamos projeções para bater os 11 bilhões de dólares de trocas comerciais, chegando a 15 bilhões em 2020. Em virtude da pandemia, não vamos atingir essa meta, que foi até uma meta que foi estipulada durante a última missão presidencial do Brasil à Índia, que foi no final de janeiro, um pouquinho antes da pandemia. A gente teve uma delegação oficial do presidente Bolsonaro, ministros e vários empresários à Índia, e a gente tinha estipulado uma meta de chegar a 15 bilhões de trocas comerciais. Não vamos chegar em 2020, mas tudo indica que a gente vai ultrapassar essa meta em 2021. Os principais itens que são comercializados nessa pauta: o Brasil exporta petróleo, o óleo cru do petróleo, exporta óleo vegetal, principalmente o óleo de soja, e açúcar, né? Apesar da Índia ser um dos maiores produtores de açúcar do mundo, hoje é o 2º maior, só perto do Brasil, ela importa muito açúcar do Brasil, em virtude do tamanho da população. E também o Brasil exporta muito ouro para a Índia. A Índia é o maior ouro per capita do mundo. É ouro per capita, não em número absoluto. Imagina um país de 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes ser o maior ouro per capita do mundo. Imagina o tanto de ouro que a Índia compra, o tanto de ouro que a Índia tem, né? E a importação da Índia. A gente importa muito produto farmacêutico, a gente importa o óleo combustível, ou seja, a gente exporta o petróleo, a Índia processa esse petróleo, a gente importa o óleo diesel, e a gente importa também muitos inseticidas, muitos produtos que são utilizados na agricultura. É uma pauta já importante, né, com produtos aqui muito importantes, mas a gente vem trabalhando muito para diversificar essa pauta
e, assim, atingir os números que a gente deseja. Até uma analogia bem interessante de ser feita, as trocas comerciais entre Brasil e China, me corrija se eu estiver errado, viu, Mariana? Gira em torno de 100 bilhões de dólares, ou seja, 10 vezes mais do que as trocas comerciais entre Índia e Brasil. A China tem uma população semelhante à da Índia, e as sinergias e as potencialidades são bem semelhantes. Então, vocês podem acompanhar de perto, que vocês vão ver como é que essas trocas comerciais vão crescer nos próximos anos. A gente tem o potencial de atingir 100 bilhões. Né? A Índia tem o potencial de ser aí o terceiro, quarto maior parceiro comercial do Brasil. Né? Então, é um momento muito importante dessa relação. Aqui, mostrando um pouquinho dos investimentos. Olha só o tanto de investimento, o tanto de empresa indiana que já está presente aqui no Brasil. Algumas ainda desconhecidas, tem muita empresa farmacêutica, muita empresa de tecnologia da informação, mas tem algumas empresas famosas que as pessoas nem sabem que são indianas, como a Jaguar Land Rover, né, que faz parte do forte grupo Tata. Né? O grupo Tata é um grupo que fatura mais de 100 bilhões, né, de dólares por ano. Então, assim, tem a Royal Enfield, que é aquela moto mais antiga, que era inglesa, que a Índia adquiriu. Ou seja, tem investimentos muito importantes indianos aqui que superam 10 bilhões de dólares de investimentos. Recentemente teve uma concessão, na verdade, um leilão de linhas de energia, e a empresa que foi a mais contemplada nesse leilão ganhou aí 10 lotes, foi uma empresa indiana, que chama Sterlite Power, e está aí com 10 lotes de linhas de transmissão, melhorando, né, o setor energético brasileiro. Aí falando... Oi. É porque a sua barra lateral está aberta e está dificultando um pouquinho a visualização do slide. Aqui na lateral, se você puder clicar nessa setinha, isso, essa mesmo que você está em cima, essa barra, essa mais para o meio, está pegando em cima do mapa da Índia. Não. Tem uma barrinha. Aqui? Não. Essa, desce mais um pouquinho o mouse. Tá perto aí de aprimorar digitalizações. Tem uma setinha ali perto. Aqui, ó. Tá. Isso. Perfeito. Tá. Pronto. Obrigado. Obrigado. Eu estava com a telinha justamente em cima dessa barra, não estava percebendo. Vamos lá. Desculpa, vamos seguir. E aqui o mapa da Índia mostra os investimentos brasileiros da Índia. Ainda são pequenos, perto do potencial que tem, mas empresas importantes, né? Como a Vale, como a Embraer, como a Havaianas, todas já presentes. A WEG, que tem um investimento importante lá, mas ainda um investimento pequeno perto do investimento indiano no Brasil. Muito em virtude daquele principal obstáculo que eu coloquei inicialmente, do desconhecimento mútuo. Agora falando um pouquinho da Câmara de Comércio Índia-Brasil, ou seja, como que a gente supera esses obstáculos, né, retira principalmente esse obstáculo do desconhecimento e viabiliza negócios entre dois países, aproveitando essas potencialidades. Né? Hoje, a Câmara de Comércio Índia-Brasil tem mais de 120 empresas associadas, de grande, médio e pequeno porte. Né? Nós temos uma atuação multissetorial. Os profissionais que trabalham na Câmara de Comércio hoje, a grande maioria são analistas internacionais, são internacionalistas, são profissionais oriundos do curso de Relações Internacionais, né, das mais diversas universidades. Ou seja, tem uma visão multidisciplinar, isso é muito importante, né, para o trabalho do fomento da relação entre dois países. E para fomentar, o que a gente faz? A gente realiza missões oficiais e empresariais, missões multissetoriais ou específicas, o que a Mariana Bahia falou também é muito importante, para que dê resultado essas missões. É muito importante que o empresário, que a empresa, vá para o país com agendas específicas já montadas, desenhadas, para otimizar a participação dessas empresas nessas missões. Eu acredito muito em missões, eu acho que a única forma de viabilizar bons negócios entre dois países é ser tirando a bunda da cadeira, entrar no avião e ir até o país, né, foco. Não, dá para fazer muita coisa de forma virtual? Nós aprendemos isso durante a pandemia. Dá, mas para realmente criar laços, né, e no caso da Índia isso é muito importante, né, essa questão cultural indiana é muito importante, o tete-a-tete, se criar relacionamento, fazer amizade, é muito importante para os negócios darem certos. Por isso que as missões são muito importantes para fomentar essa relação.
inteligência de mercado, realização de identificação de mercado, pesquisas de mercado, ou seja, a empresa, quando ela vai fazer negócios na Índia, ela tem que entender o mercado indiano antes de iniciar os contatos, né? Agendas comerciais e institucionais, a gente acredita muito nas agendas comerciais, agendas específicas, como eu falei, mas a gente acredita também muito nas institucionais. É muito importante ter o apoio institucional para que tudo funcione, tudo dê certo, né, nessa relação. E também ações institucionais e diplomáticas, né? Além de ser presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, há pouco tempo eu recebi, há pouco mais de 3 anos eu recebi o desafio aí também de representar oficialmente a Índia no estado do Rio de Janeiro, né? Como Daniel disse, eu também sou cônsul-geral da Índia no estado do Rio de Janeiro, e isso auxilia, né? Não só a atuação comercial, mas a atuação diplomática e institucional. Eu acho que isso tudo tem que caminhar junto. Como a Mariana bem disse, as câmaras de comércio são associações privadas, sem fins lucrativos, né? E com isso ela tem autonomia, tem liberdade para desenvolver negócios, intermediar negócios entre empresas brasileiras e indianas, no caso da Câmara Índia-Brasil, mas é muito importante que ela seja reconhecida e apoiada por ambos os governos. Facilita muito o trabalho. Agora, falando um pouquinho dos casos de sucesso, ou seja, como que a Câmara de Comércio Índia-Brasil fez a diferença, ou seja, fez de fato acontecer nessa relação bilateral. Escolhi aqui 3 cases de sucesso dos últimos anos, né, que a gente ajudou a desenvolver, para que a gente consiga ilustrar o papel da Câmara de Comércio no fomento dessa relação comercial. Um case que a gente tem muito orgulho é a joint venture, né, a fusão entre a Tata Motors e a Marco Polo. A Marco Polo é uma empresa de ônibus do sul do Brasil, que é super especializada na montagem e no design de carrocerias, né? Juntou com a Tata Motors, uma empresa fortíssima em veículos comerciais na Índia, mas que não tinha tanto conhecimento com relação ao design das carrocerias dos ônibus. Eles fizeram uma joint venture que foi apresentada pela Câmara, nós que unimos, né, o Martins, na época, era o presidente da Marco Polo, com o Shankar, que é o presidente da Tata Motors, num evento que foi organizado por nós apresentamos as 2 empresas, eles fizeram uma joint venture e hoje é a maior empresa de ônibus do mundo. Você anda nas ruas de Nova Delhi, você vê ônibus Tata Marco Polo, é um orgulho imenso, né? A gente fica até emocionado. Por coincidência ou não, os ônibus Tata Marco Polo são verde e amarelo, então você vê Nova Delhi, Mumbai, né, com vários ônibus brasileiros rodando ali, a gente sabe que a Câmara de Comércio teve um papel fundamental nessa parceria. Um outro case que eu amo, porque eu acompanhei aí pessoalmente esse case, foi a inserção da Havaianas, né? A Havaianas já é uma marca reconhecida internacionalmente, que sabe se internacionalizar, sabe se valorizar, e a Câmara de Comércio Índia-Brasil ajudou a Havaianas a se inserir no mercado indiano. Imagina você vender sandálias, né, como as Havaianas, para aí 2 bilhões e 600 milhões de pés, né? É muito pé, é um mercado sensacional. A gente ajudou a Havaiana a escolher o parceiro inicial para iniciar a distribuição, depois ajudamos a Havaiana a avançar numa possível joint venture e abrir lojas próprias ali nos shoppings, né, das principais cidades indianas, Nova Delhi, Mumbai, Bangalore, Goa, e tem crescido bastante a venda das Havaianas no mercado indiano. E como que a Câmara participou, nós fizemos a pesquisa de mercado para Havaianas e acompanhamos todas as viagens das Havaianas lá e fizemos uma agenda específica para que ela pudesse conversar com potenciais parceiros e escolher o parceiro adequado. A CG é uma grande indústria farmacêutica, uma das maiores que fabricam aquelas cápsulas gelatinosas de remédio do mundo. Ela fez um investimento de 360 milhões de reais em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, onde hoje tem a fábrica mais moderna de cápsulas de remédio do mundo. Está aqui no Brasil, e com isso várias outras indústrias farmacêuticas acompanham quando uma empresa que está na base da indústria farmacêutica faz um investimento e escolhe um mercado como o mercado brasileiro. Outras indústrias farmacêuticas indianas acabam acompanhando, que já são clientes da CG na Índia, continuam sendo clientes da CG aqui no Brasil. Então foi mais um grande case de sucesso
da Câmara começou em 2011, quando a gente organizou uma missão oficial do governo de Minas Gerais à Índia. Visitamos a ACG, mostramos o potencial de Minas Gerais para aquela empresa e o forte mercado, como que o mercado brasileiro era forte nesse setor farmacêutico. A ACG decidiu fazer esse investimento e foi mais um importante case de sucesso. É isso, a gente tem outros benefícios, né? Assim como qualquer outra Câmara de Comércio, a gente dá esse apoio, essa força institucional para as empresas que são associadas para viabilizar os negócios. A gente sempre passa informações sobre a potencialidade do mercado indiano e do mercado brasileiro para as empresas indianas que desejam entrar nesse mercado. Assim como todas as câmaras de comércio, tem vários outros benefícios que eu chamo de benefícios secundários, complementares, para viabilizar aí bons negócios entre os dois países. É isso aí, muito obrigado, desculpa aí minhas falhas técnicas. Tá aqui os nossos contatos, as nossas redes sociais, convidar a todos para seguirem e acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigado, viu, gente? Estou aqui à disposição também. Muito obrigado, agradecemos a exposição dos nossos palestrantes. Agora nós vamos passar ao bloco de perguntas dos espectadores. Então, caso vocês tenham pergunta, podem encaminhar aqui no chat, por gentileza. Eu vou aproveitar e pegar o gancho numa das últimas falas do senhor Leonardo e vou fazer uma pergunta direcionada aos dois palestrantes. Eu gostaria de saber como o senhor e a senhora analisam as relações entre o Brasil e a China e o Brasil e a Índia e qual o impacto nas relações comerciais de ambos os países. Pode começar aí, Mariana. Já ia falar, posso primeiro? O Brasil, ele tem historicamente uma maneira de fazer negócios que é muito bem vista, né? A mesma sensação que a gente tem quando a gente sai do Brasil para viajar e para conhecer outros países, até para turismo, e que o brasileiro é muito bem recebido, para negócios nós somos também muito bem recebidos. Nós não somos um país que historicamente se posiciona em conflitos, nem historicamente teve grandes papéis em guerras, né? Então, nós temos um poder de ter um soft power muito grande que faz parte da nossa diplomacia, né? E isso reflete diretamente nas questões comerciais. Por mais que a gente tenha severas restrições quanto a alguns posicionamentos que governos colocam, né, em determinados momentos da história, a parte comercial, até ser efetivamente atrapalhada por certos posicionamentos, demora um pouco, né? Então, por mais que a gente escute, às vezes, que fala que não deve, né? Mas na hora de agir, age corretamente, eu acho que o Brasil tem um papel muito forte nesse sentido de ser sempre mediador, e a gente não entra nos conflitos. Isso fica positivo para a área comercial também. Isso aí, concordo com o que a Mariana falou e quero só fazer um complemento. Certa vez eu participei de uma missão à Índia, onde estavam autoridades, diplomatas, ministros, presidente da República, já tem algum tempo. E o chanceler do Brasil, na época, fez um belo discurso de abertura de um seminário que a gente estava organizando empresarial. Estavam ali as maiores empresas indianas, as maiores empresas brasileiras, e ele iniciou o discurso dele com a seguinte frase, né, que é muito importante essas missões oficiais e a presença da presidência da República e dos ministros ali. Eles até ajudam a formar as nuvens, mas quem faz chover na relação Índia-Brasil, na relação comercial, são os empresários. Então, é muito bom quando os governos estão alinhados, né? É muito positivo, ajuda nos negócios, ajuda na viabilização dos negócios, mas o mais importante são os empresários, né? Realmente, não podemos desconsiderar nunca Índia e China como parceiro comercial do Brasil, né? São populações que juntam isso, chegam a quase 3 bilhões de pessoas, os maiores mercados consumidores do mundo.
né, com potencialidades assim enormes e com muita sinergia e complementariedade com o Brasil. Então, independente dos posicionamentos oficial da política externa brasileira ou da presidência da República do Brasil, é muito importante que os empresários entendam que tem excelentes oportunidades nesses dois países e a relação comercial ela tem que acontecer de uma forma ou de outra. Melhor que aconteça com o suporte aí de ambos os governos. Perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. A primeira é do Sr. Bernard. Ele diz: foi falado em levantar da cadeira e exportar. Hoje as exportações brasileiras é muito pequena. O que falta? Qual a perspectiva dos senhores em relação a isso? Eu acho que boa parte falta coragem, né? Então, muitos dos empresários acham que ele tem que ficar aqui, porque aqui é o mercado que ele conhece, aqui é o mercado que ele está acostumado, né? Então, assim, é bom dar alguns exemplos, por exemplo, o açaí no Brasil, né? O açaí lá no Pará tem um tipo de consumo, ele é alimento, né? Até o sabor é diferente. Você chega com o açaí no Rio de Janeiro, ele é voltado para a prática de esportes, né? É um pós-treino, tem um viés totalmente diferente. Aqui em Minas, quase que ele se transformou numa sobremesa, tem até leite ninho misturado, né? Então, quando a gente pega o açaí como exemplo, você vê que até dentro do Brasil, e no Sul é pouco conhecido, né? Se até dentro do Brasil você tem dificuldade de fazer com que um produto fique conhecido, né? Imagina pensar no mundo. Então, se você pegar o açaí como exemplo, se você pegar uma pessoa que exporta açaí do Pará, que a gente hoje exporta para a China, né? A gente exporta o açaí em pó. Então, lá na China tem aderência para o açaí em pó. Aqui em Minas Gerais não tem. Então, tem que ter coragem de acreditar que seu produto pode dar certo lá fora, muitas vezes mais do que daria em outros estados do Brasil, né? Tem que se preparar, tem que preparar a equipe, tem que falar inglês tão bem quanto fala português. Então, assim, a preparação do empresário, ela passa desde a coragem até o empreendedorismo efetivamente. De virar e falar, o que eu preciso fazer para me preparar para pensar em mercado internacional, né? Então, essa é a minha opinião. Ótimo, concordo. Coragem é um dos pontos aí fundamentais, né? E costume também, né? Infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura de exportação, né? Quando eu visito a Índia, você vai comprar artigos para decoração, tapetes, né? Todo mundo que vai visitar a Índia gosta de comprar essas coisas típicas de lá. Qualquer lojinha de esquina que você entra lá, você fala assim, não vou comprar, isso é muito grande, não cabe na minha mala. Você fala, não tem importância, eu te entrego. Eu te entrego onde você mora, me passa o endereço, está na sua porta. Eles sabem exportar, eles têm essa cultura de exportação. Né? Acho que é isso que a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Mudar esse paradigma aqui no Brasil e sair da zona de conforto, foi o que a Mariana falou. Né? O mercado brasileiro é um mercado bacana, um mercado grande, 200 milhões de pessoas, né? A classe média cresceu muito nos últimos anos e os empresários eles preferem ficar na zona de conforto e se expandir internamente, sendo que tem mercados muito mais atrativos, mais interessantes, que seu produto fica até mais competitivo, né? Então, acho que essa é a base. É claro que existem diversas outras variáveis, né? O nosso câmbio oscila muito, a nossa moeda durante muitos anos não estava estável, não estava forte o suficiente para que, né, os empresários se aventurassem em outros mercados, mas eu acho que o principal ponto, né, que vai alavancar essa mudança é a coragem, é a mudança de costume, a mudança de cultura do brasileiro. E isso é um processo, né? E para isso eu acho que, mais uma vez, aí as câmaras de comércio podem auxiliar e podem desenvolver um papel fundamental. Bacana, muito obrigado pelas respostas. Temos aqui a pergunta da Brenda Militão. Ela parabeniza pela apresentação a senhora Mariana e o senhor Leonardo. O trabalho de vocês é incrível e não foi diferente durante a apresentação. Quais as
ela pergunta: quais as perspectivas para as feiras em 2021? Acredito que voltar com tudo, principalmente China, né? A gente já tem algumas feiras acontecendo na China fisicamente, a China já está praticamente com vida normal, mas para receber gente do mundo inteiro ainda não. Então, 2021, as perspectivas são que aconteçam as feiras normalmente físicas e como se não houvesse amanhã para os negócios, porque o mundo está ávido pelas feiras, ávido por comercializar, ávido por sair dessa situação que a gente se encontra de pandemia. Então, as perspectivas para as feiras são muito positivas. Isso aí, na Índia não é diferente. Primeiro, agradecer a Brenda aí pela pergunta. Ela foi conosco para a Índia no final do ano, não, no início do ano, início do ano, um pouquinho antes da pandemia, representando uma empresa associada à Câmara. E é fundamental, né, para o trabalho de qualquer Câmara de Comércio participar de feiras internacionais, como a Mariana bem disse. A Índia tem muitas feiras, né, a gente faz missões setoriais e missões multissetoriais. Estamos doidos para retomar essas viagens à Índia, porque são essenciais, né, para o fortalecimento da relação. Nós já começamos a receber convites de feiras que tradicionalmente a Câmara participava, já vai ter uma agora em março, né, na área de tecnologia da informação, que a gente está começando a desenvolver já o material para divulgar e organizar uma delegação brasileira. Ontem eu participei de um evento a convite do governo de Minas Gerais e até fiz uma provocação para que a gente realize uma nova missão institucional e comercial do governo de Minas à Índia. Tive o retorno positivo de que 2021 eles vão incluir isso na agenda. Ou seja, as perspectivas são as melhores para essa retomada. Eu acho que para que todos tenham uma segurança e realmente aceitem os nossos convites para poder participar dessas feiras, vai ser essencial aí as vacinas já estarem sendo distribuídas em massa aqui no Brasil. Porque a gente também, a gente fez uma missão, né, a gente acompanhou o presidente Bolsonaro no final de janeiro, um pouquinho antes da pandemia. A gente já tinha uma missão setorial essa mesma missão de tecnologia da informação logo em seguida, em fevereiro, e a gente já teve muitas desistências, porque estava no inicinho da pandemia. A gente manteve o compromisso, porque a gente tinha feito compromisso com as empresas indianas, que a gente ia levar uma forte delegação brasileira, mas a gente perdeu aí 30% dos delegados que estavam com muito receio, né, dessa pandemia. Mas a gente acredita muito que aí, a partir aí de fevereiro, março, volta à normalidade. Né? Acho que a China vai ser antes, né? Até porque a China já conseguiu superar o momento mais delicado ali da pandemia, mas na Índia também eu acredito que em 2021 estão todos indianos, que eles gostam muito de feira, ávidos ali para retomar as feiras presenciais. Durante esse ano de 2020, a gente teve excelentes experiências de feiras virtuais, e eu fiquei muito impressionado com algumas. Você entrava ali virtualmente nas feiras, parecia que você estava dentro dos pavilhões mesmo, conseguia expor seus produtos, foi até bem interessante. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitos eventos em 2021 também, que vão ser híbridos, né, mesclados aí com alguma intervenção também virtual. Você vai conseguir participar presencialmente, vai conseguir participar também virtualmente. Eu acho que foi um dos pontos positivos aí da pandemia. Perfeito. Eu vou aproveitar a deixa da Brenda Militão e vou propor aqui uma parceria entre as duas câmaras de comércio e a FENERE para que a gente possa realizar alguma atividade em conjunto no ano de 2021. Então, caso tenham interesse, saibam que é interesse da FENERE. Estamos super à disposição. Falo pelo mim e pelo Léo, tenho certeza. Total, inclusive a Câmara Internacional, ela, durante esse momento de pandemia aí, teve uma iniciativa muito bacana de criar uma plataforma onde tem nessa plataforma vários cursos, né, de como fazer negócios com a China, como fazer negócios com a Índia, como internacionalizar a sua empresa. Bem interessante, que eu acho que podemos colocar a FENERE aí junto nessa plataforma aí. E mais do que isso, disponibilizar também esses cursos aí com algumas vantagens para a FENERE, mas estamos 100% à disposição. Eu sou formado em Relações Internacionais, então tenho um carinho muito grande pelo curso de Relações Internacionais,
e qualquer iniciativa que vem de associações, universidades ligadas à RI, pode contar com a Câmara de Comércio Índia Brasil. Bacana. É muito interessante essa interação, porque é ganha-ganha, né? Tem estudantes que estão aptos para entrarem nesse comércio, né? Para talvez auxiliar empresários que estão nessa missão e que precisam de um auxílio a mais. Então, acho que essa parceria pode ser muito frutífera para ambas as partes. Tanto para a gente inserir mais estudantes no mercado de trabalho, quanto para as câmaras terem essas pessoas que estão qualificadas para atuarem junto aos empresários, né, no dia a dia, no cotidiano. Então, muito obrigado. Acho que, se possível, me encaminharem depois esse link, eu agradeceria. Passando aqui para a próxima mensagem, foi do Fernando Neves. Ele é um parceiro da Câmara de Comércio Índia Brasil e parabeniza ambos pela palestra. Novamente, a gente tem uma pergunta da Matchmaking, na pessoa do Bernard. Ele diz: o Brasil está assinando alguns acordos internacionais e permitirá a facilitação do acesso de empresas brasileiras ao exterior, mas também do exterior para o Brasil. E as empresas brasileiras estão preparadas para a entrada de empresas estrangeiras no país? Eu acredito que quando a gente começa as tratativas sobre acordos internacionais, e o que está mais próximo de acontecer é com a União Europeia, são acordos que levam 20 anos de negociação. A gente está na última fase agora, em que, no melhor dos cenários, ele leva de 4 a 5 anos para ele começar a ser efetivo, né? 4, 5 anos há muito para a empresa se preparar para receber uma concorrência de fora. Agora, se a gente parar para pensar, as empresas que estão interessadas em vir para o Brasil e competir no mercado brasileiro, elas já estão vindo. Uma empresa não espera um acordo internacional para poder entrar em outro país porque ela quer entrar, né? Uma empresa de tecnologia, que seria um grande concorrente no Brasil, né? Ele não vai esperar que saia um acordo internacional para vir para cá e se instalar. Não. Ele pode, depois de se instalado, depois do seu planejamento feito, seguindo o seu cronograma da empresa, se beneficiar desse acordo internacional, né? Mas com o interesse do empresário, já funciona, né? E a prova disso é que nós temos um acordo internacional, que é o nosso acordo vigente, que é o Mercosul, que é muito fraco, né? É um acordo que hoje, se a gente parar para pensar, qual o benefício para o Brasil ele traz, né? Então, estamos crescendo assim mesmo, os empresários estão se movimentando da mesma maneira. Então, o acordo internacional ele é positivo, ele é ótimo, ele é bem-vindo, né? Todos que vierem são bem-vindos, o Chile é a prova disso. Porém, eu acho que para o empresário, ele é algo correndo em paralelo enquanto ele está fazendo o planejamento estratégico da empresa dele. Excelente pergunta. Eu acho que talvez seja um dos principais obstáculos da internacionalização, né? Como a Mariana bem disse, o brasileiro precisa ter mais coragem, né? E também precisa ficar com menos receio da entrada de empresas internacionais no mercado brasileiro, porque isso só aumenta a competitividade, faz com que você se torne melhor, né? Faz com que você busque... e tem oportunidades ali de troca de melhores práticas, troca de tecnologia. E o brasileiro tem que pensar que o mercado que ele tem que focar é o mercado mundial, né? Então, quando recebe empresas internacionais, tem oportunidades enormes, né, de apresentar o mercado brasileiro para essa empresa internacional, estabelecer boas parcerias para que você consiga ganhar um mercado global, né? Não existe única e exclusivamente competição, né? Todos querem ganhos maiores, lucros maiores, né? O objetivo de qualquer empresa. Então, as empresas brasileiras que têm essa mentalidade estão aproveitando muito esses investimentos estrangeiros, essa entrada de empresas internacionais no mercado brasileiro, né? Até porque as empresas também preferem iniciar as operações com um parceiro local, com alguém que conhece o mercado local, né? E como eu disse no início da apresentação, o Brasil é uma plataforma sensacional para a América Latina. E a América Latina é um mercado em plena expansão. Então, as empresas brasileiras receberem investimentos internacionais, empresas internacionais,
para se instalarem no Brasil e ganharem um mercado latino-americano juntos, porque as empresas brasileiras conhecem muito mais como que funciona essa sistemática aqui na América Latina, é uma oportunidade e não um desafio. E o que a Mariana Bahia falou também é muito importante. Independente de acordo, qualquer tipo de acordo internacional, elas vão vir. As empresas, elas se preparam, elas crescem, né, e entram nos mercados. Olha o que aconteceu com as empresas indianas, né? A Índia ficou fechada até 1991, com uma população de 1 bilhão e poucos milhões de habitantes, foi crescendo, hoje está quase ultrapassando a China, com 1 bilhão e 400, mas tinha um mercado interno forte, e aí fez com que empresas familiares indianas se tornassem gigantes. Então, o Grupo Tata, Reliance, Aditya Birla, grandes empresas indianas, se abriram para o mercado depois que elas já estavam grandes, gigantes. O que a Índia começou a fazer? Né? Como todos sabem, a Inglaterra colonizou a Índia durante muitos anos e não deixou heranças muito positivas, além do inglês que eu falei inicialmente e das ferrovias que eles construíram lá, que também ajudou bastante a Índia. Mas, fora isso, explorou muito a Índia. O que as empresas indianas que estavam muito fortes fizeram? Primeiro mercado que elas entraram foi o mercado inglês, foi o Reino Unido. Saiu comprando o Reino Unido todo. Você pega a maior empresa de chá do mundo, é uma empresa inglesa, que é a Tetley. A Tata Tea foi lá e comprou. Né? As joias da coroa britânica, Jaguar Land Rover, né? Também carros tradicionalíssimos ingleses. Tata Motors foi lá e comprou. Pega os principais hotéis, antigos palácios, né? Onde a rainha hospedava ali os nobres. Hoje são hotéis do grupo Taj, né, que também faz parte do grande grupo Tata. Aí pega a Royal Enfield, a moto mais tradicional do mundo, a primeira moto do mundo. O grupo Tata foi lá. Agora, isso fez mal para a Inglaterra? Não. Isso fez bem para a Inglaterra. Os principais milionários que estão ali em Londres são chineses, indianos. Né? Só faz movimentar cada vez mais a economia inglesa e faz com que a Inglaterra, o Reino Unido, continue sendo uma das economias mais importantes do mundo. Né? Então, eu vi sua filha aí, Mariana. Então, assim... Então, não tem que ter medo, né? Acho que são parcerias, só soma. Bacana. Vamos passar agora para a última pergunta. Davi Antônio, ele parabeniza pelas apresentações e diz: Leonardo, uma dúvida que me veio aqui. Para além do próprio desconhecimento, o fato da Índia ainda manter uma estrutura mais protecionista, especialmente em produtos agrícolas, não seria um desafio complexo para as câmaras? Excelente pergunta. É um dos principais desafios da relação Índia-Brasil. De fato, existe esse protecionismo por parte da Índia com os produtos agrícolas brasileiros. A gente tem conseguido alguns excelentes avanços. Vou citar aqui 2 exemplos bem legais. O primeiro deles foi o da maçã. O Brasil é um grande produtor e exportador de maçã. E nós descobrimos que existia um mercado muito bom para maçã na Índia, que também a Índia consumia uma grande quantidade de maçã e não produzia maçã na quantidade necessária. Descobrimos que a maçã brasileira não conseguia entrar na Índia por causa de algumas barreiras fitossanitárias. Só que a gente pesquisando, a gente viu que a Índia estava comprando muita maçã da Polônia. E a gente, aprofundando um pouquinho mais as pesquisas, vimos que a maçã polonesa tem a mesma origem na maçã brasileira, ou seja, as bactérias que eventualmente poderiam ter na maçã brasileira também tinham nas maçãs polonesas, mas a Polônia conseguiu quebrar essa barreira. E aí a gente, conversando ali com as autoridades competentes, conseguimos, num prazo aí até recorde aí de menos de 1 ano, quebrar essa barreira fitossanitária, e hoje a Índia é um dos maiores mercados consumidores da maçã brasileira. Então, os desafios existem, o que a gente precisa é identificar quais são, né, essas barreiras e a gente trabalhar para que essas barreiras possam ser quebradas. Nessa última missão presidencial à Índia, um dos membros integrantes da nossa delegação oficial era o Marco Troio. Marco Troio é um grande acadêmico, foi um grande diplomata,
fez o Instituto Rio Branco, mas deixou a diplomacia para seguir uma carreira acadêmica na Universidade de Colômbia. Foi um dos professores, um dos principais professores que divulgou os BRICS dentro da Universidade de Colômbia. E com isso, em virtude desse belo trabalho dos BRICS, quando o ministro Paulo Guedes assumiu, convidou ele para ser o secretário de Comércio Exterior do Brasil. Fez um trabalho excelente no Ministério da Economia, a gente fez alguns eventos em parceria com ele quando ele estava nessa posição. Hoje, inclusive, em virtude desse trabalho, ele é presidente do Banco dos BRICS. O Brasil assumiu a presidência do Banco dos BRICS, indicou o nome dele e ele está presidindo o Banco dos BRICS, que é muito importante aí, talvez um dos principais feitos desse bloco econômico dos BRICS. E lá na Índia, o Marco Trujillo levantou muito essas questões. E o que o Brasil começou a fazer? Começou a utilizar isso como barganha, ou seja, tem outras... a Índia precisa de alguns produtos alimentícios brasileiros, e esses produtos que a Índia, de fato, precisa não tem nenhum tipo de barreira, então o Brasil começou a apresentar alguns benefícios para exportar alguns desses produtos para a Índia, em troca, se a Índia reduzisse algumas tarifas e reduzisse também alguma dessas barreiras fitossanitárias ou outros tipos de barreira, e é uma negociação, isso faz parte, né, da diplomacia, isso faz parte das negociações internacionais, mas, de fato, é um dos obstáculos. Mas estamos trabalhando fortemente nisso, né? O Ministério da Agricultura, o MAPA também foi nessa delegação. Hoje tem uma pessoa do Ministério da Agricultura dentro da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, cuidando especificamente dessas questões, o Dalci fazendo um trabalho maravilhoso, e a Câmara de Comércio Índia-Brasil atua em parceria com a Embaixada do Brasil em Nova Delhi para que a gente possa ou eliminar ou reduzir essas barreiras e aumentar as exportações de produtos agrícolas e alimentícios para 1 bilhão e 400 milhões de indianos. Ô, Léo, e complementando, e aí para além de Índia, né, que pode sim existir um protecionismo, mas aí a gente volta na pergunta anterior. Será que as empresas brasileiras estão preparadas para a entrada de empresas estrangeiras? Será que a Europa está preparada para ter o nosso livre acesso da nossa agricultura na mesma proporção? Não estão, né? Então, quando a gente escuta muito restrições dos países europeus, falando muito de Amazônia, que tem que se preocupar com o verde no Brasil, isso tudo é medo da concorrência, porque a gente chega e a gente é muito grande, né? A nossa agricultura é muito grande. Então, pensar no resto do mundo, eles têm que ter medo da nossa agricultura, sim. Então, chegamos ao fim desse primeiro painel de abertura do segundo ciclo de palestras da revista Feneri. Novamente, eu gostaria de agradecer aos ilustres debatedores, que apesar dos tempos difíceis e dos inúmeros afazeres com que se ocupam, atenderam prontamente o nosso convite. Nos vemos na próxima palestra hoje às 14 horas, no horário de Brasília, que será com o nosso parceiro institucional, Sr. Bernard Smith, diretor executivo da Matchmaking Brasil, que debaterá sobre como promover o comércio internacional em época de crise. Um abraço e até já. Os senhores palestrantes têm alguma consideração final? Só agradecer. Obrigada. Nós que agradecemos. Só agradecer e reforçar aí os parabéns aí pelo belo evento e pela bela agenda que vocês têm pela frente aí. E nos colocar com certeza à disposição, não só a Câmara de Comércio Índia Brasil, mas como o Consulado da Índia à disposição da revista FENEV. Muito obrigado. Muito obrigado.